Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde para você, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde a você que está em nossa companhia. Hoje a nossa equipe, Paula Sampaio, já de folga, né, por férias. Sábia Barreto estará de volta na segunda-feira, mas nós escalamos um outro craque na política, Elivaldo. Opa, aqui o que não falta é craque, né? O nosso Bartolomeu Almeida, que juntou-se a nós na cobertura política nesse dia, né, manhã, tarde, de muitas filiações. Por quê? Porque nós estamos falando do período da janela partidária, que está chegando ao fim na política. E a partir de agora, quem está afiliado está, quem não está, Elivaldo Barbosa, vai estar fora do processo eleitoral. Lembrando que a janela partidária vai até amanhã, sábado, dia 6, mas muitos eventos acontecendo nessa sexta. É verdade. Amanhã tem até alguns partidos, eu soube, que vão apresentar seus pré-candidatos, fazer as últimas filiações, que é o caso, por exemplo, do Avante, que é um partido da base aliada ao Palácio da Cidade, ao prefeito João Pessoa. Agora, o forte eu diria assim, os momentos mais marcantes dessa campanha de filiação, último dia útil, de organização, e o último dia útil é hoje, sexta-feira, né? Então, vários partidos estão promovendo. Mais cedo eu estive no PSB, vamos já mostrar como foi a movimentação lá no PSB, B de bola, e o Bartolomeu, você disse, esteve agora há pouco no MDB, né? Agora há pouco no MDB, dois partidos que fazem parte do grupo político ligado a Fábio Novo, né? Que é o pré-candidato a prefeito de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores. Nós vamos trazer as primeiras imagens, Elivaldo. Vamos botar aqui na tela, por favor? Tela 1, aqui as imagens. Estamos falando do PSB, lideranças políticas. Rodrigo Martins, Washington Bonfim, nomes que representam Celso Henrique. O Celso Henrique, a doutora Tatiana Medeiros, que era dúvida até, achava-se que a migração da rede para o PSB, Joelson, seria uma migração parcial. E ela, que é advogada, militante, muito ativa dos movimentos sociais, iria para a União Brasil. Não, ela está realmente aí presente e ratificando a filiação ao PSB. E aí, o que é importante a gente ressaltar desse evento de hoje do PSB? 2 pontos que eu quero chamar a atenção. O primeiro deles é essa migração do antigo Rede Sustentabilidade, Rede, que faz federação com o PSOL para o PSB. Então, os candidatos foram em grupo. Em bloco? Em bloco para o chapa, PSB. Que estava bem adiantada lá, inclusive, né? E em uma das imagens, nós vamos mostrar aí de novo, Ney, tem uma imagem que é a de um petista histórico que deixa a sigla para mudar de partido. Estou falando, Elivaldo Barbosa, de Júnior MP3. Verdade, olha, deu um abraço lá no Fábio Novo que quase não acabava o cumprimento. Então percebe-se aí claramente que Bruno MP3 está rigorosamente fechado. Fechado, exatamente. Fechado no apoio político a Fábio Novo, engajado. Trocou o cumprimento, fez uma declaração direta ali, no face a face, de apreço e apoio ao palanque de Fábio Novo. Ele que não teve vaga no PT. Ele é cidadão aqui, paz, olha, ele vestiu até uma camisa tranquila, né? Olha aí, paz na camisa, paz. Eu não vi ali a outra frase, você que é paz. Isso simbolizou muito o comportamento do Júnior MP3, porque ele causou muita polêmica no PT, né? Paz na quebrada. Ah, bom. Chegou até a dizer que lá no PT ele não era bem visto, não foi aceito lá. Então saiu do PT, migrou aí para o PSB, será candidato a vereador pelo PSB, que é um partido também de esquerda, né, no mesmo campo do PT, e declarou aí total apoio e harmonia ao pré-candidato Fábio Novo. Muito bem, Elivaldo Barbosa. Vamos então trazer as entrevistas, né, das pessoas, lideranças políticas do PSB que participaram desse momento de filiações. Histórico porque candidatos ou pré-candidatos em bloco deixaram rede para integrar o PSB. Rodrigo Martins, que é presidente do Diretório Estadual do PSB, disse que as estratégias estão definidas para a reestruturação do partido na capital e no interior do estado. O PSB se organizou, foram muitas vezes de discussão. Estamos hoje aqui com a chapa com cerca de 40 nomes como pré-candidatos. Sabemos que não vão chegar todos no momento da eleição, da definição de candidatura, esses 40 nomes, mas nós vamos ter uma chapa competitiva e o nosso objetivo é fazermos 2 vereadores aqui na capital de Teresina. E no interior? O PSB trabalhou, logicamente, com toda a sua dificuldade, mas fazendo composições, e a expectativa é que nós temos cerca de 35 candidatos a prefeitos nessa próxima eleição. E queremos eleger pelo menos uns 15 a 20 prefeitos no interior do estado do Piauí. Elivaldo Barbosa, vamos lembrar que o PSB, quando a gente fala assim, vamos falar, o Rodrigo Martins fala da estratégia do PSB em nível estadual. Nós estamos falando de um partido que chegou, lá no período em que o Wilson Martins foi governador, a ter um grande número de prefeitos, inclusive. Chegou a eleger o número do partido, 40. 40
foi o melhor desempenho do PSB, se não me engano, na eleição de 2008. O governador era o Wilson Martins, já na preparação para assumir o governo naquela época e disputar a reeleição como disputou e ser vencedor nas urnas. Já foi o partido, assim, diria, de destaque em eleição municipal. Depois, desidratou bastante a sua estrutura política, a ponto de nem disputar a eleição praticamente em 2022. Volta à cena agora em Teresina, o PSB, que também já foi forte, Joelson, na composição da Câmara Municipal. Já elegeu de 3 vereadores, já comandou a Câmara com 2 presidentes, Edivaldo Marques e o próprio Rodrigo Martins, que foi até deputado federal pelo PSB, que elegeu ele e Átila Lira. Então, um partido que já teve assim, uma musculatura política de razoável a boa no estádio do Piauí. E agora volta a se apresentar, segundo os dirigentes, com muito otimismo e disposição de pontuar bancada na Câmara Municipal da capital. Elivaldo, me corrija se estiver errado, mas o vice-presidente atual da sigla já foi integrante do PSB no passado, Celso Henrique. Celso Henrique, ele foi do PC... Ele foi do PCB, se não me engano. PCB foi, que depois virou... mudou de nome, exatamente. Mudou de nome, né? Aí depois ele veio para o Rede e agora está voltando, está indo para o PSB. Passou pelo DEM também, passou rapidamente pelo DEM e depois foi para o Cidadania, acho que deu uma passada também na Cidadania e agora migrou para o PSB. E agora como vice-presidente da sigla em Teresina? É vice-presidente dessa composição, o Rede praticamente viabilizou o PSB, né? Uma migração... Saiu do partido, todo o grupo foi, eu vi lá, estava lá, Roberto Madeira, Leônidas Júnior, Tatiana, como eu falei agora há pouco, enfim, toda a chapa da sigla migrando, o próprio Celso Henrique, que vai ser candidato a vereador também, ele migrou. E eles têm uma experiência desde o tempo do PPS, né? Era PPS. PPS, bom. PPS, era PCB, depois foi PPS. Roberto Freire, ele foi muito tempo ligado a Roberto Freire. Chegou a eleger vereador da Câmara Municipal de Teresina, 2 vereadores, se não me engano, e agora eles voltam a dar essa contribuição, não mais no partido de origem, mas mudou e lá demonstra força na direção e na composição da chapa também. Então, o Elivaldo Barbosa conversou com o vice-presidente do PSB em Teresina, Celso Henrique, que falou a respeito da migração. Por que o Rede foi em peso para o PSB? Vamos ver. Foi assim, isso se deu em razão do difícil relacionamento com o pessoal do PSOL, tendo em vista que a gente tinha já decidido lá atrás, o grupo da Rede, que nosso pré-candidato a prefeito seria o Fábio Novo, né, pelo PT, e também em questão a quantidade de candidatos, pré-candidatos por cada partido, gerou um conflito que tornou a insegurança jurídica. Então a gente preferiu procurar um plano B. Conversamos com a direção do PSB, com o Alcio Bonfim, com o ex-governador Wilson Martins, conversamos também harmonizamos dentro do grupo e hoje estamos aqui. O grupo da Rede é hoje PSB para elegermos 2 ou 3 vereadores na maior sobra. Aí, Elivaldo Barbosa. E aí tem um nome que estava previsto, né, para se filiar ao PSB, mas acabou não migrando para o partido, que é o nome do Bucar, o Caio Bucar, que foi vereador em Teresina, era suplente, foi inclusive presidente do Prodater, e agora vai se filiar não mais ao PCdoB, mas ao Partido Verde. Vai para o PV, vai se candidatar pela federação lá, PV, PT, PCdoB. Então, está confirmada a ida dele para o PV, Elivaldo Barbosa, ele que é um dos nomes aí cotados. Fortes, inclusive, né? Inclusive, Joelson, um critério aí para a formação da chapa do PSB é que fosse formada por pré-candidatos sem mandato. Aí, Pedro Fernandes, você viu ali na imagem, né? Ex-vereador, está lá, suplente atual e está lá compondo a chapa. Bom, mas o Caio Bucar também é suplente, sem mandato, mas só que ele é um suplente de luxo. Ele ficou na suplência do Republicanos com mais de 5 mil votos. Então ele fugiria, na avaliação da chapa, ao padrão médio dos pré-candidatos que estão lá compondo essa chapa. Ficaria uma disputa meio que desigual em termos de potencial de votação, né? De voto da urna. Você teve 5 mil votos na eleição de 2020. Isso não significa necessariamente que você vai ter os mesmos 5 mil votos na eleição de 2024. Pode ter mais, pode ter menos, enfim. Mas o fato é que ele tem um potencial eleitoral, um capital superior à média da chapa que foi formada. Até o Rodrigo Martins queriam lançá-lo como pré-candidato a vereador em Teresina, ele mesmo recuou. Disse, não,
porque é o presidente estadual do partido, tem a máquina partidária, tem assim um capital político também. Teria uma vantagem maior. Teria muita vantagem. Então ele preferiu nem forçar a barra para se lançar candidato e ficou só na direção comandando o partido no estado. Bom, palanque montado, Fábio Novo destaca o PSB nessa aliança em Teresina. O pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores compareceu ao evento do partido que vai integrar o seu palanque, a sua base. É um partido que conseguiu montar uma boa chapa, estou muito feliz. É mais um time que se organiza para essa caminhada. Nessa reta final aí apresenta bons nomes e com certeza vai fazer vagas para a Câmara de Vereadores. É que eles conseguiram, com uma boa articulação, montar um bom time e eu estou muito feliz. Agora é sacramentar e botar o time na rua. O senhor falou em sacramentar, botar o time na rua. É o palanque que o senhor imaginou para a campanha eleitoral de Teresina? Está melhor do que eu esperava, né? Porque, olha como é que está a minha voz aqui. É de tanto conversar, é de tanto de dialogar. E a política é isso, é a arte de dialogar, de conversar com as pessoas, de construir entendimentos, de construir pontes, para que, obviamente, a gente possa montar um grande projeto pela cidade. Cada dia que passa eu estou mais animado, porque vejo que leis que nós aprovamos na Assembleia beneficiam a população. Me refiro aqui ao UPA, me refiro aqui ao nosso programa de regularização fundiária de Teresina, que é uma coisa que a gente sempre defendeu e que nesse exato momento já vamos chegando a 11 mil famílias que receberam as suas escrituras. Estamos aqui prontos para apresentar um projeto para resolver os problemas da cidade, da regularização fundiária, da saúde, com a ajuda da tecnologia, como fizemos em Piripiri, que hoje zerou a fila de pessoas que precisam de consultas, exames e cirurgias. Resolver o problema da drenagem, veja cada vez mais o quanto é importante resolver o problema da drenagem de Teresina. As últimas chuvas mostram isso. É preciso ter um planejamento de atacar os pontos críticos da cidade. Isso são obras que custam muito dinheiro, custam 4 bilhões de reais e ninguém faz isso sozinho. Esse time tem as condições de trazer esse dinheiro para Teresina, porque tendo um prefeito da cidade, vai ter uma bancada de 8 deputados federais, 2 senadores, ministro, presidente da República e governador para ajudar a atacar esses problemas. Falar do pré-candidato do PT, Fábio Novo, que acompanhou esse momento de filiações. E vamos lembrar que ainda existe uma questãozinha na federação, Elivaldo Barbosa, a ser solucionada, que é a ideia de Tereza Brito de ser candidata a prefeito pelo PV, dentro desse mesmo grupo, dessa mesma federação. Inclusive, eu chequei com algumas pessoas que integram o Partido Verde. Esse assunto é um assunto que ninguém trata. É um assunto que estão entregando para Tereza Brito. Tem sido muito estressante até, né? Olha, Tereza Brito é quem resolve essa questão da candidatura dela, nós não nos metemos nisso. Quer dizer, é um assunto que ainda pode trazer uma ou outra dor de cabeça para a federação. Eu diria que já está trazendo, viu, Joelson? Agora, o novo round dessa batalha política que envolve a federação, PCdoB, PV e PT, esse embate direto entre o PT e o PV. O PV tem direito, nos critérios legais da federação, no caso de Teresina, a 6 nomes para compor a chapa de 30 pré-candidatos a vereador. 6 nomes. E Tereza Brito organiza com o PV esses nomes. E são nomes que, a princípio, não teriam assim, grande peso eleitoral, seria uma espécie de cauda para a chapa do que tem predominantemente candidatos do PT, maior número são os candidatos do PT, em vez de ser cauda, são concorrentes diretos agora. E eu cito um caso, o suplente Caio Bucar. Então, Caio Bucar já se filiou ao PV, ao Partido Verde, e agora ele compõe essa chapa da federação. Vai disputar em pé de igualdade, por exemplo, com os pré-candidatos do PT, que, teoricamente, são aqueles que são mais competitivos na federação. Bom, e aí, o que resolver? Os 6 serão acatados também pela direção municipal do PT? Como fica essa relação arranhadíssima, muito arranhada, inclusive com trocas de farpas, de lado a lado, do PT para o PV e do PV para o PT. De que forma? Para resolver isso, é apostar na desistência de Tereza Brito da candidatura majoritária, evitar bater chapa na convenção. A federação planeja a convenção para julho, uma convenção festiva e não uma convenção de disputa, por mais desigual que será, que eu não tenho dúvidas que o escolhido será Fábio Novo, eu não tenho nem dúvida disso. Mas não deixa de criar um desconforto, um ambiente de disputa, enfim. Mas aí o PT trabalha nessa perspectiva, liberar os critérios para o PV, porém,
porém com a desistência de Tereza Brito. Já há uma tendência muito forte de que ela seja, nesse contexto, candidata a vereadora pelo PV. Bom, mas essa é uma avaliação que se faz, não é a palavra da ex-deputada. Ela segue com a pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Se entrasse na chapa do PV como pré-candidata a vereadora, Elivaldo Barbosa, aí reforçaria ainda mais essa ideia que você está falando, de um PV entrando numa disputa com o Partido dos Trabalhadores. Com certeza. Aí a bandeira seria uma bandeira de discórdia. Tereza Brito, mesmo compondo uma chapa proporcional, candidata a vereadora, abrindo mão da disputa majoritária, aí a bandeira branca passaria a tremular na Federação Brasil da Esperança em Teresina. Vamos esperar. Gente, isso é feito colateral das federações, que é uma novidade e que agora está sendo experimentado, de fato, nos municípios. Olha o impacto que isso está tendo. Decisões nacionais. Correto. Colocando no mesmo grupo pessoas que faziam oposição entre si, né? Você lembra que Tereza Brito era uma combativa antes de gestão. Se a federação resolveu a sobrevivência dos partidos na eleição para o Congresso Nacional de 2022, está complicando a vida dos partidos nas eleições municipais. É isso.